Olá, tudo bem com vocês? Voltamos aqui da Feira Paraná EFAP para conversarmos. Hoje estamos falando de agronegócio voltado ao direito, a questões tributárias, ambientais e vários assuntos. Eu converso agora com o Rodrigo de Oliveira, ele é tributarista do agronegócio, fez uma palestra aqui na Feira Paraná sobre, como é que chamava? Tributação nas cooperativas do agronegócio. Isso. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, excelente. Aqui estamos em grandes dias aqui. Dizem que pela primeira vez, se eu não me engano, Ponta Grossa se tornou agora a capital oficial do Paraná, né? Por 3 dias aqui. Muito nesse contexto que a gente tem econômico da região, do agro de empresas, grandes empresas aqui que estão situadas aqui na região aqui dos Campos Gerais. Uma cidade também que é de tendência, que pega e forma opinião aqui em todo o Paraná. Então, muito feliz, abordei como colocar-se no período da manhã a questão da tributação nas cooperativas do agronegócio. Sim. No estado, eu digo, é uma expressão que eu sempre uso, o estado Champions League, o estado campeão em cooperativismo do agro aí. O estado está batendo aí na casa já, só de cooperativismo, 84 bilhões e se eu for colocar em cooperativas do agro, 73 bilhões de reais que elas faturaram. Só o Paraná? Só o Paraná. O Paraná hoje é do PIB, a gente sempre falou, né? O colega que me antecedeu, que o grande doutor Gabriel, ele colocou do 25% do PIB brasileiro. PIB brasileiro. No Paraná, a gente está falando em um agronegócio em quase 50% do PIB do Paraná. Então, bastante, né? Aqui a perspectiva vai mais a fundo e as cooperativas têm um grande papel nisso. Você acha que isso se deve às cooperativas? As cooperativas, no modelo paranaense, né, que são cooperativas que realmente elas têm todo um diferenciado, elas têm uma questão, inclusive aqui muito perto, a gente tem um modelo de cooperativas que observa muito dos imigrantes que vieram para o Brasil, que tem essa questão de respeitar as tradições, de preservar o legado, como a gente vai ter dos holandeses, descendo para agora a povo ali dos alemães e dos suábios, enfim, todas essas questões, as cooperativas, elas têm ajudado muito a impulsionar. Eles têm uma cultura, assim, diferenciada. Assim, porque é aquela questão, né, juntos somos mais fortes, então quando a gente pega a capilaridade, pequenos produtores e médios, eles se juntam, eles acabam ganhando uma força e conseguindo ter escala, e dessa forma aí também contribuem muito para a riqueza do Paraná. Aqui na região dos Campos Gerais somos fortes também no agronegócio, são grandes produtores rurais, né, um pouco diferente talvez de outras regiões, que eles são menores os produtores, né, mas gera-se muitos recursos saem daqui, né. E essa questão das cooperativas, eles estão muito ligados, né? Eles dependem bastante das cooperativas, as cooperativas auxiliam muito eles, tanto na questão tributária também, principalmente, né? Sim, o que eu abordei hoje da questão tributária é que da mesma forma que nós temos hoje um ponto em que as cooperativas elas estão tendo um giro muito grande, e esse volume também se deve muito a alguns benefícios tributários que as cooperativas têm, esses benefícios se dão na esfera do cooperado com a cooperativa. Quando essa cooperativa ela vai praticar algum ato de comércio, como a gente chama, com terceiros, que ela pratica bastante, ela acaba que ela recolhe tributos. Sim. Então, a perspectiva que a gente tentou trazer aqui para a Feira Paraná, e aqui mais uma vez, os parabéns para a Comissão de Direito do Agronegócio da OAB, que teve essa visão, tanto a do Paraná quanto de Ponta Grossa, de trazer os advogados para dentro do contexto e do meio do produtor, ou seja, saiu daquela coisa de estar lá no escritório, parado, numa advocacia mais reativa, mais observar o fenômeno de perto, é que a gente tem essas cooperativas que estão recolhendo tributos quando tem atos, né, os não cooperados, e também os próprios produtores, né, que dentro da cooperativa, eles na sua atividade rural recolhem imposto. E como hoje, né, nós antes aqui conversávamos que a gente tem um contexto de sindicatos rurais fragilizados, pouca informação, o quão importante as cooperativas também podem auxiliar nas questões tributárias dos produtores, não na condição de cooperados, mas como produtores. No ano de 2019 foi um ano que surgiram muitas obrigações, um nomezinho chato, tributário, acessórias, que os produtores passaram a ter que cumprir, e as cooperativas podem ir muito e já estão, né, desenvolvendo trabalhos nesse sentido. Acabou que os sindicatos que ajudavam, auxiliavam, e tinha também essa questão da união, né? Que os sindicatos conseguem trazer os produtores e fazer com que eles se movimentem. Aí hoje isso já acaba sendo fragilizado, né, por conta dessa questão que eles não têm mais esse recurso, né? A reforma trabalhista, ela, quando extinguiu a contribuição compulsória, ela matou a fonte de financiamento, e os sindicatos eles sempre correm para os dois lados, né? Tanto o patronal quanto os sindicatos dos trabalhadores. E um dos pontos que foi muito alvejado, atacado, foi que se fragilizou foram os sindicatos rurais. Sim. E aí nessa perspectiva, 2 eixos acabam surgindo. A gente pega e começa a ver uma própria ordem, uma OAB que está mais inserida no contexto do agronegócio, para suprir esse vácuo.
que os sindicatos colocavam de informação, prestando informações, estando ao lado do produtor, e as cooperativas tendo que fortalecer isso. Sim. Não só as cooperativas do agro, mas as cooperativas de crédito também. Cooperativas como o Sicredi, que eu coloco, ele tem um papel muito importante nisso, porque como a gente observa, por exemplo, aqui na região dos Campos Gerais, nós temos muitos produtores de leite, que são produtores pequenos, produtores que muitas vezes eles não teriam acesso, quer seja por recursos ou por informações, a uma assessoria, a uma consultoria, a um suporte tributário, sucessório, enfim, de questões que podem impactar muito no seu negócio. Sim. A partir hoje dos bancos, que estão nessa sistemática dos bancos cooperados, como o Sicredi, a gente passa a ter esses pequenos produtores que têm um vínculo muito próximo, muito estreito com essas instituições, que são instituições que são muito voltadas e foram modeladas e falam a linguagem do agro, poder desenvolver e dar esse suporte de maneira a pegar e com a sua capilaridade poder atingir um grande número de produtores que vão ter mais informação e poder inclusive aumentar a sua lucratividade. A gente vem numa questão aí conturbada de política e várias questões acontecendo, agora foi aprovada a reforma tributária e tudo mais. Acho que esses reflexos aí no agronegócio, o que a gente pode esperar? O que eu digo, o agro ele já tem muitos, e aqui também esse evento ele marca muito esse ponto, a gente já tem muita bagunça, ou seja, a gente já tem que se preocupar com questões de preço, com questões econômicas e com as questões climáticas. Sim. Então a advocacia que se posta agora, que surge e que vem desse evento, já em alguns outros que a OAB do Paraná, a Comissão de Agronegócio está colocando, é de uma advocacia preventiva, uma advocacia de consultoria que vai pegar e trazer um suporte e informações para que o produtor ele possa pegar, e empresário do agro, e é o que a gente sempre frisa, a gente não coloca muitas vezes, mas desse agro espetacular aqui do Paraná, não foge a regra no Brasil, 70% dele é gerado depois da porteira. Então a gente sempre, quando dá essa entrevista, a gente fala para produtores e empresários do agro, essa nova advocacia, ela pega nesse momento de mudança, ela presta um serviço de consultoria, de informação, e eu digo todas as mudanças, elas podem ser muito ruins, ou podem ser muito boas, porque elas nos trazem oportunidades e elas mudam o cenário. Sim. Inclusive para os colegas aí que estão ingressando aí na advocacia, sempre colocam muito isso nas comissões de direito de negócio, de querer uma nova oportunidade, um novo caminho. Está aí. E está aqui. Que a gente diz aqui, o que mais tem aqui no Paraná é produtor e empresa do agro, daqui não vai faltar. Então que as pessoas que estiverem mais inseridas, inclusive os jornalistas de agronegócio, não é isso? Porque assim, é um setor que, como você falou, requer informação, que esteja sempre ali dando assistência e prevenindo, no caso dos advogados, né? Então, de fato, é um nicho de mercado, né? Para todo mundo, que nem eu pego e coloco, digo, sigam aí uma pessoa, até porque ela não é uma pessoa comercial, não é produtora, mas tem um perfil bem conhecido, que é a Camila Teres, que é uma amiga minha de Cruz Alta, uma grande defensora do agro. Ela é formada em Relações Públicas. Então, e perguntaram por que tu não fez agronomia? Mas ela é filha de produtor rural, né? Filha de produtor rural, trabalha na CNA, mas o que ela pega e coloca? Eu já tenho agrônomos aí, muitos fazendo um trabalho muito bacana. Sim. Então, os jornalistas ele têm um monte de oportunidades também para pegar e fazer uma divulgação com uma linguagem conectada com o produtor, relações públicas, contadores e puxando aqui a brasa para o nosso assado para advogados, né? Que vivem aí uma advocacia, né? Muitas vezes a gente escuta colegas dizendo, não tá bacana, a remuneração tá muito ruim, tá com... De repente não sai daquele local. Né? Não tem concurso, tá muito escasso. Eu digo, venham nesse mundo que os produtores estão precisando muito, cooperativas e todo esse segmento do agronegócio. Legal. Então, muito bem, muito obrigada por suas informações, bacana, vamos marcar até um outro dia. Você é do Rio Grande do Sul, né? Sou de Passo Fundo, mas estou sempre aqui no Paraná, aqui, que é um estado realmente muito encantador aí. E já aproveito também, não sei quando que vai ser transmitido o programa, mas acho que vai ser antes aí. A gente vai ter um evento muito bacana, pessoal. O Paraná, às vezes a gente não fala da importância das coisas. Vai ter agora nos dias 12 e 13 o lançamento do primeiro polo tecnológico do agro do Brasil, que vai ser em Londrina, novembro, com a presença da ministra Tereza Cristina. Então estejam todos aí, eu digo da mesma forma que muitos se surpreenderam que aqui é a capital do Paraná nesses 3 dias, da mesma forma o Paraná vai protagonizar esse momento aí, muito bacana do agro brasileiro com o lançamento do polo tecnológico do agro lá na Sociedade Rural do Paraná. Muito bem, muito obrigada, Rodrigo, por suas informações, a gente fica por aqui acompanhando aí a Feira Paraná e todas as novidades que serão apresentadas por aqui, tá legal? Nos acompanhe nas mídias digitais, porque se o campo produz, a cidade cresce e a gente mostra.